a gente fez a validação do contato. A gente colocou lá as anotações de validação e aí mudou lá no formulário de cadastro para mostrar quando tinha dado erro ou não, certo? Isso a gente fez usando os validadores que já vem direto no Hibernate Validator. Aí eu falei para vocês que nem todos estão lá, né? Alguns a gente tem que sair correndo atrás. Eu achei engraçado porque existe o validador de CPF. Por exemplo, aqui, ó. Org Hibernate Validator Constraints BR. Aí eu parei e falei, mas não é possível que o cara fez só pro Brasil. Então, ó, pacote aqui dentro a gente tem BR, PL, polonês e português do Brasil. Por algum motivo, são os únicos dois que já existem com alguma coisa pronta dentro do Hibernate Validator. Deve ter um brasileiro que trabalhou com isso. Esses três já vêm prontos. Eu não olhei o que o do CPF valida. Em algum lugar. Ah, tá aqui, ó. Ele criou. Nossa, que horrível isso aqui. Expressões regulares para receber CPF. E aí eu falei que de vez em quando vai precisar de algumas que não existem. E aí lá no material eu tinha colocado uma que era para validar o nome de usuário único, eu acho. Eu falei que tem algumas prontas, eu falei do projeto da Kaelon. Uma outra que eu achei hoje é essa do Apache Commons. Já tem lá um Commons Validator. É um validador pronto aí que a gente pode usar também. Na documentação, a gente consegue ver que já tem validador para cartão de crédito, para data, e-mail, ISBN de livro, URL. Então já vem com alguns prontos. Esse do e-mail, ele manda usar um e-mail validator que está num outro pacote. Mas é um que já existe também. E a gente pode usar para fazer validação de algumas coisas. E se ainda assim você não achar, eu falo para vocês que você pode criar suas próprias validações. Dá um pouco de trabalho porque a gente tem que criar uma anotação nova, nem aqui no exemplo. Esse nome usuário único é uma anotação. Quando é uma interface começando com arroba, é uma anotação, tá? E aí nessa anotação a gente explica, olha, que tem uma validação que tem que ser feita por essa classe aqui. E aí eu tenho que implementar essa classe. Essa classe, quando eu implemento ela, ela tem que ter aí uma implementação de uma outra interface, que é onde está esse método isValid. Aí esse método isValid ele recebe um valor e um contexto de validação que eu nunca vi usarem. E aqui dentro você tem que validar esse valor. Por exemplo, aqui o cara falou que o nome do usuário tinha que ser único. Como é que ele fez isso? Ele botou um método lá no serviço de usuário e verificava se essa string ela é única no banco. Como é que ele fez isso? Provavelmente ele foi no banco e buscou esse cara lá, esse nome de usuário. Se não encontrar, é porque não tem lá. Então, o nome que o cara está cadastrando ele é único, ele pode ser inserido no banco. Então, a gente pode implementar isso. Tá? A gente fez a prática. No final da prática, eu mudei algumas coisas. Eu acrescentei um pedaço. A gente tinha parado aqui no passo 11. Ó. A gente testava a última parte. A gente tinha registrado lá um init binder para tirar os espaços. Deixa eu tirar esses caracteres. Tirar os espaços do início e do fim das strings. Lembra disso? Quando a string fosse vazia, ele vai devolver nulo. A gente tinha feito isso, arrumado os imports, e aí tinha feito o teste e tinha dado certo. Eu acrescentei mais um pedaço para baixo aqui, criando alguns validadores. Acho que tem 2 prontos, 2 ou 3 aqui prontos. A partir do passo 11, eu vou criar alguns validadores. Vamos fazer o teste disso lá no nosso projeto Contato Simples. Vou deixar esse aqui, que é onde eu estava fazendo a prática. Então, passo 11 foi a última coisa. Vamos continuar aqui. Então, ó. Eu vou criar um validador
e garanta que um e-mail que está sendo cadastrado e um contato seja único no sistema. Mais ou menos essa ideia do usuário único, só que como a gente não tem o nome de usuário lá no contato, eu inverti um pouco e mudei para fazer com que o e-mail seja único. Então você não pode cadastrar mais de um contato com o mesmo e-mail. Não vai ser permitido, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Para validar se o e-mail é único, a gente vai precisar acessar o banco de dados para verificar se esse e-mail já existe em algum outro contato. Para isso, eu vou criar um método novo lá no nosso repositório de contato, naquela interface contato repositório. Se a gente olhar lá o contato repositório, ele só tem um método aqui dentro, que é o método que buscava pelo nome e devolvia uma lista de contatos. Eu vou acrescentar um novo método aqui. Aqui a ideia é que eu vou passar para ele um e-mail. Eu quero que ele conte para mim quantos contatos tem esse e-mail, ó, count by e-mail. Ou seja, ele vai buscar e vai me trazer quantos ele encontrou. Eu botei aqui contain e ignore case só para garantir que maiúscula e minúscula não vai atrapalhar nesse processo. Mas ele vai me trazer a contagem. Quantos contatos existem com esse e-mail lá dentro? Eu vou precisar disso na hora de fazer a validação. Então, coloca esse cara aí, o próprio Spring vai gerar esse método para a gente. E aí vamos começar a criar a anotação e a implementação da validação, certo? Para isso eu não vou botar tudo junto lá, eu vou criar um pacote. Eu vou chamar de validation, junto com o pacote controller. Vai ficar como se fosse um irmão do pacote controller. Então, ó, dentro do nosso pacote da nossa aplicação, eu vou criar um folder chamado validation. E aí dentro desse pacote validation eu vou colocar tudo que for relacionado com validação. E para não ficar junto à interface da classe, eu ainda vou criar um pacote dentro do validation que eu vou chamar de validator. Então dentro de validation, ainda vou criar um outro folder validator. Por enquanto vai ficar junto os dois aqui porque eu não criei nenhuma classe, nenhuma interface. Aí vem a nossa anotação. Eu vou chamar ela de e-mail único. Você escolhe o nome que você quer dar para a sua anotação. Eu botei e-mail único. Para criar uma anotação, eu vou criar isso dentro do pacote validation. Se vocês olharem lá no menu, né, File New, a gente deixou aqui, ó, Annotation. Cria para mim uma anotação. Com que nome? E-mail único. Lá no pacote Validation. Cuidado para não criar dentro de Validator. Quero que fique dentro de Validation. Tá lá. Ele criou para a gente uma anotação chamada e-mail único. Só que eu tenho que configurar ela. Eu vou copiar isso aqui do passo 12.4. Vamos copiar esse código e eu vou colar, substituindo a interface aqui. Olha a ideia, então. Continua sendo a nossa anotação, ó, só que a gente tem que colocar algumas anotações na nossa anotação. Olha que beleza. Então, eu dei uma olhada nisso aqui hoje. Esse documented é para dizer que se você gerar um Javadoc do seu código, você quer que essa anotação apareça na documentação do seu código. O target é para dizer onde é que você pode usar essa anotação. Você pode colocar anotações em várias coisas diferentes. Aqui eu estou falando que pode ser aplicado em métodos, em campos da classe e em outras anotações. Você pode colocar essa anotação em meio único também. Esse retention, pelo que eu vi, é aonde você vai conseguir acessar essa anotação. Aqui, quando você coloca runtime, isso significa que durante a execução do seu programa, a classe que tiver com essa anotação, você consegue pegar essa anotação dela. Vai estar na classe durante o tempo de execução, se você quiser testar alguma coisa durante o tempo de execução. E aí o constraint é porque a gente está fazendo justamente uma validação. Vai estar fazendo um bin validation aí. Quem que vai fazer a validação, na verdade, dessa anotação?
vai ser essa classe, e-mail único validator. Tá com erro porque a gente não fez ela ainda. A gente ainda vai criar. E aí dentro da anotação, a única coisa que a gente muda aqui, ó, é a mensagem de erro. Normalmente o pessoal não devolve a mensagem de erro. Eles devolvem uma string que vai ser buscada num arquivo de propriedades. Aí você pode ter tradução de acordo com o idioma e coisa do tipo. Como a gente não está mexendo com a parte de internacionalização, a gente está deixando direto a própria mensagem aqui. Então, se der algum erro, o cara vai receber ó, que já existe um contato com esse e-mail. Bom, e aí vamos criar o validador, né? Continuando, ó, eu vou criar uma classe nova chamada e-mail único validator lá naquele pacote validator. Então aqui, ó, dentro desse validator, eu vou criar uma classe e-mail único validator. O código desse cara, vamos copiar aqui, ó. Vamos colar. Ctrl Shift O para ele pegar a nossa anotação e-mail único e já pegar o nosso repositório de contato aqui dentro. Então, agora eu arrumei os erros do validator. Você pode voltar na interface, na anotação e também fazer Ctrl Shift O, e agora ele vai encontrar a classe. E aí vai sumir os erros. Então tem que existir os dois, porque um usa o outro de alguma forma. A classe usa a anotação e a anotação usa a classe. Bom, o que é esse validador aqui? E é lá que eu implemento aquele método isValid, ó, esse constraint aqui. Quando a gente põe essa implementação aqui, ó, eu tenho que implementar esse método isValid. No caso, o que ele vai receber? Um valor que é string. Que string é essa, professor? Olha, você vai colocar essa anotação em meio único em cima de algum atributo. Provavelmente vai ser uma string. Então ele vai pegar o valor da string daquele atributo que está anotado com isso aqui e vai trazer aqui para você. Esse constraint validator contest, contexto de validação aí, eu nunca vi usarem isso aqui. Mas deve ter algumas informações que você pode pegar durante na execução desse método e pode ser útil em algumas situações. Aqui não. O que eu tenho que fazer com essa string? Olha, verificar se ela é válida. Como assim? Olha, eu não falei que eu quero que esse e-mail seja único? Como é que eu garanto que o e-mail que está aqui dentro seja único? Olha, eu falei para vocês, vai lá no banco e busca esse cara. É o que eu fiz aqui dentro. Ó. Eu peguei o nosso contato repository e chamei esse método que a gente acabou de colocar lá dentro. Ó. Conta para mim quantos contatos tem com esse e-mail que você recebeu aí. Inclusive pode mudar o nome se quiser, tá? Não precisa chamar velho, pode chamar de e-mail que vai dar certo também. Acredito eu. Então, ó, eu pego e vejo quantos contatos tem esse e-mail. Guardei aqui. E aí eu joguei na tela, no log, para a gente ver alguma coisa, ó, que esse e-mail que eu recebi apareceu no banco tantas vezes. E aí eu testo. Se essa quantidade de vezes é 0, é porque não achou esse e-mail no banco. Se não achou, o cara está cadastrando um e-mail novo, que é um e-mail único. Então aqui vai ser verdadeiro, é válido. Agora, se a quantidade que está no banco não for 0, é porque já tem esse e-mail lá dentro. Isso aqui vai ser falso, não vai ser válido. Esse é o nosso teste. Eu ainda coloquei uma parte aqui para testar se o e-mail que eu recebi é nulo ou não. Porque se o cara não preencher nada lá no campo de e-mail, tentar fazer o cadastro, vai chegar nulo aqui. E aí, por incrível que pareça, se você mandar nulo para esse método do repositório, isso aqui gera uma exceção. E eu não quero ter que tratar essa exceção. Então, eu testei primeiro, olha. Se não for nulo, eu faço o teste. E se for nulo? Se é nulo, é porque o cara não preencheu. Aí eu pensei, ó, eu podia retornar falso quando o cara não preencheu. Só que aí lá na nossa interface, é bom rodar o sistema, né? O que vai acontecer se eu retornasse lá também? Ele vai dizer que o e-mail não é válido. Volta lá no código.
Ele iria falar para mim, se eu colocasse aqui, em vez de fazer esse teste, retornasse falso quando fosse nulo, vai aparecer na nossa tela aqui, quando eu fizer o cadastro, o cara não preencheu. É obrigatório, o formato é inválido. Como assim? As duas coisas? Não, se é obrigatório, o cara nem preencheu, não deveria aparecer que o formato é inválido. Então, nesse exemplo, eu não fiz ele retornar falso, eu fiz ele retornar verdadeiro. Eu falo que o nulo é válido. Porque não é esse cara que vai pegar se o cara preencheu ou não. A gente já tinha colocado lá no contato, aqui, ó, para não ser vazio. Então eu não quis misturar as coisas. Para você testar se está vazio ou não, você usa o not blank. E aí depois, se não tiver vazio, a gente usa o nosso para ver se ele é único ou não. Certo? Então eu retornei true. Isso não vai influenciar porque se o cara não preencher, essa anotação vai pegar o problema. Se você quisesse mudar esse comportamento, era só mudar aqui. Tá? Bom, e aí está pronto. A gente criou a nossa anotação nova, e-mail único, já implementou quem que faz realmente o teste. Agora a gente pode usar essa anotação lá no nosso contato. Eu vou lá e acrescento a anotação. Ó. Eu venho aqui e falo, olha, além de não poder ser vazio e ter que ser um e-mail, tem que ser um e-mail único. E aí salva. E já está rodando. Está pronto. Quando a gente chegar lá no controlador e ele verificar se o contato que ele recebeu é válido, ele vai encontrar essa anotação. Ele sabe que essa anotação é validada por essa classe. Ele vai pegar essa classe e vai disparar esse método. E aí a gente faz o nosso teste. Vamos só ver isso aqui rodando. Vou limpar aqui. Vamos inserir um contato. Ó. Eu vou deixar tudo em branco e vou pedir para inserir. Pegou o problema. Está todo mundo errado aqui. O e-mail é obrigatório. Vamos pegar alguém que já tem no e-mail do banco. Deixa eu olhar lá no contato simples. Por exemplo, grosbuild@seilá.com já existe. Então, se eu vier aqui agora e tentar cadastrar grosbuild@seilá.com, vou limpar aqui para a gente ver. Já existe um contato com esse e-mail, que é justamente a mensagem que a gente colocou aqui. Ó. Já existe um contato com esse e-mail. Se a gente parar aqui para olhar, a gente consegue achar em que momento que ele fez esse teste. Aqui, ó. O e-mail Grosbuilda aparece no banco de dados uma vez. Uma vez, isso ficou horrível. Né? Mas ele funcionou. Ele disparou esse código, foi lá, pegou, viu que não era zero. Opa, então não é válido. Retorna inválido, a mensagem é mostrada para o usuário, ele chegou lá. Ó. Já existe um contato com esse e-mail. Não deixa mais eu cadastrar contatos, se ele já existe. Não posso deixar em branco. E tem que ser um contato válido. Eu estou usando a própria anotação, e-mail que já vem na própria validação deles. Ó. Esse e-mail aqui. Então, é um exemplo de validação que você pode ter aí. Seria interessante a gente colocar esse cara já no archetype. Talvez não esse, mas deixar alguns úteis já prontos no archetype. Eu fiz um outro, que é para garantir, entre aspas, que um e-mail segue o padrão correto de formato. Por incrível que pareça, e-mails têm uma regra, como é que deve ser feito e escrito. Se você parar para buscar, você vai achar que existe uma especificação falando sobre isso. Essa aqui e essa aqui. Então, existe uma especificação. Você parar aqui para buscar, que te fala como é que deve ser. Aí vem o problema. Como é que o pessoal normalmente valida isso? Pessoas costumam usar expressões regulares para fazer essa validação. E aí, se você vier na internet aqui e buscar, sei lá, e-mail, regex,
Vocês vão achar 500 exemplos. Cada um tem uma maneira diferente de fazer a validação usando uma expressão regular de e-mails. O problema é que a maioria desses exemplos que a gente acha na internet não está correto, porque não segue essas especificações. Não leva em consideração a especificação correta para fazer a validação de e-mail. E aí não funciona para todos os casos, por incrível que pareça. Então cuidado quando for fazer isso. Não vai seco na internet. O cara falou que é assim, aí você cata isso aqui e usa achando que vai funcionar sempre. Não é o caso. Vou pegar essa aqui só para vocês verem. Ó. Consigo ver regex online. Vai lá e cria. Põe lá a expressão regular e aí você pode fazer testes aqui. Eu separei vários exemplos de e-mails válidos e e-mails inválidos. Se a gente pegar aqui os e-mails válidos, vamos ver se ele funciona realmente. Tacar aqui dentro. Nenhum reconheceu. Ó. Essa expressão regular que eu peguei ali deve ter alguma coisa errada. Não deu erro. Ele conseguiu processar, mas ele não reconheceu nenhum dos e-mails que está aqui. Ó. E todos esses aqui são válidos, de acordo com a especificação de e-mail. Inclusive em chinês, em japonês e em grego aqui. Ó. Certo? Esses de baixo também são e-mails válidos. Todos aqui são válidos. Nenhum deles foi reconhecido por essa expressão. Olha o problema. Aqui eu separei dois exemplos. Eu achei um outro aqui que o cara falou, não, que esse aqui é muito bom. Aí eu testei essa expressão regular aqui. Funciona. Só não funciona quando você não tem caracteres normais, vamos pensar assim. Você envolve Unicode na jogada e não consegue reconhecer. Aí você fala, mas professor, funcionou, pegou todos os e-mails, né? Mas aí você vai e pega os e-mails inválidos e testa também. Esses aqui são os válidos. Deveria ter reconhecido mesmo. E se eu jogasse vários e-mails inválidos? Tirar esses caracteres, senão ele não consegue processar tudo. Vamos lá. Aí. Se passa de um certo tempo, ele não mostra a resposta. Agora já consegue processar. Mas aí você para e olha, opa. Hello@2020@example.com. Isso aqui não é válido. E ele reconheceu. Então, é uma expressão regular que funciona com os e-mails certos, mas funciona também com alguns e-mails errados. Isso é um problema. Esse aqui, embora ele tenha reconhecido, ó, ele ignorou o ponto. Então, na verdade, se você tentasse reconhecer essa string com esse cara, não ia dar certo. Aqui, ele também reconheceu só esse pedaço, mas é a mesma coisa. Se você passasse essa string inteira, ele não conseguiria reconhecer. Aqui ele reconheceu, ó. Esse aqui ele reconheceu, ó. Hello, exclamação mais 2020@example.com. Como assim, cara? Esse aqui, ó, hello@example.a. Não pode ter um caractere só no fim e ele reconheceu. Esse aqui, ó, alô@example_example. Não pode ter domínio com underline, cara. E ele reconheceu. Então, embora funcione com muitos casos corretos, funciona com alguns casos incorretos também. Então não é uma boa expressão regular. Aí eu achei uma outra maluca também, é o tamanho dela. Mesmo essa aqui, um ou outro exemplo passou. Esse aqui ele pegou. Quando tem dois arrobas não deu certo mais, mas aqui passou. Example, não. E aí quando tem um número maior que 64 caracteres, não deveria passar, ele pega também. Mas é um pouco melhor que a outra. Tá. Só pegou um, aqui também com 2 caracteres no fim, ele com um só no fim, ele pegou. Também não é perfeito. Então, cuidado na internet quando você achar essas coisas prontas, cara. Eu ainda não achei uma que funcione perfeito, não.
Mas aí, ao invés de fazer com expressão regular, o que eu fiz na prática? Existem algumas bibliotecas feitas aí por terceiros que faz validação de e-mail para a gente. E os caras, quando fizeram essas bibliotecas, tentaram levar em consideração a especificação correta. Pelo menos na maior parte dela. Certo? Eu achei duas maneiras de fazer isso. Duas bibliotecas dessa que a gente pode usar. Eu vou criar uma nova anotação no mesmo sistema. Eu vou chamar de e-mail válido. Ao invés de usar aquele e-mail que já vem pronto, que não passa nesses testes que eu falei, eu vou criar uma nova anotação, uma nova validação minha para fazer isso. Então vamos lá. De novo, lá no pacote validation, eu vou criar um e-mail válido, uma anotação de novo. Lá em validation, e-mail válido. E vou jogar o 13.1 lá dentro. Mesmo esquema. O nome da anotação vai ser e-mail válido. A mensagem, quando der erro, é que o formato do e-mail não é válido. E ela vai ser validada por quem? Por essa classe. Eu chamei de e-mail válido validator. Que não existe, por isso está dando um erro por enquanto. Vamos criar ela. Lá no pacote... Antes de criar ela, na verdade, vamos colocar uma dependência no nosso POM. Essa dependência é justamente daquele Apache Commons Validator que eu falei para vocês. Eu já fechei aqui. Eu vou pegar essa biblioteca e vou usar ela no meu projeto. Então, lá no POM, vai lá em dependências, escolhe um lugar aqui. E cola. Essa dependência do Apache Commons Validator, eu olhei o tamanho do arquivo, são 189K por aí de código para pegar todos aqueles validadores. E perto da outra é bem menor, tá? 1/3 da outra biblioteca que eu achei. Então, preciso colocar esse cara aqui. Se você não quiser colocar a versão aqui embaixo, a gente pode fazer o seguinte, ó. Cria uma propriedade. Eu vou chamar a propriedade de commonsvalidator.version. E aqui você põe $chaves. Eu estou usando uma propriedade com esse nome aqui. Ela não existe por enquanto. Se eu salvar, vai dar erro aqui. Deu erro porque não sabe que versão que é essa. E aí você pode vir aqui em cima e criar a propriedade. Era bom trazer o nome também, né? Você pode vir e falar, olha, a propriedade Commons Validator Version tem o valor 1.7. E se você quiser mudar esse valor, você pode mudar aqui, não precisa correr aqui procurando onde é que está ela. Tá? Vou botar só uma anotação aqui. Versão do Apache Commons Validator. Não precisa fazer assim, você pode deixar o número lá também que vai dar certo. Então, eu estou colocando essa biblioteca porque na hora de implementar essa classe aqui, eu vou usar ela. Então, vamos lá. Agora sim. Eu vou criar uma classe e-mail válido validator lá no pacote validator. Então, uma nova classe e-mail válido validator com esse código do 13.3. Tem um monte de coisa comentada ali dentro. Eu quero explicar para vocês. Então, colei aqui dentro. Salva. Ctrl Shift O para ele achar a anotação. E aí vai na anotação, Ctrl Shift O para ele achar a classe. Pronto. Por que está dando erro, hein? Pacote. Não, eu arrumei. E-mail válido continua com problema. Você
coisa do Eclipse. Agora sumiu o erro. Ou não. Como assim, cara? O tipo e-mail válido não pôde ser encontrado. Como assim não foi encontrado? Tá lá o arquivo. Agora sumiu o erro. Eu salvei a classe, aí sumiu o erro. Coisa de Eclipse, gente. Não tinha erro nenhum, não, tá? Bom, vamos lá. Vamos olhar o que tem nesse validador. Eu botei uns comentários aqui, que é justamente as duas dependências que a gente pode usar para fazer esse cara rodar. Uma é essa do Apache Commons, que a gente usou lá no POM. Tem uma outra aqui, que é a do Javax Mail. Esse Javax Mail, ele não vem por padrão no JDK. A gente pode usar ele no nosso projeto. É o pacote do Java que tem todas as classes relacionadas com e-mail. Com esse pacote você consegue mandar e-mail, você consegue receber e-mail. Então tem muita coisa pronta aqui dentro. Só que ele é bem maior do que o Apache Commons. Ele tem 659K. Porque ele faz muito mais coisa do que só validar. Já tem algumas coisas aqui prontas. Para você mandar e-mail, por exemplo. Você quer mandar e-mail, receber e-mail na sua aplicação, você consegue fazer com esse pacote. Por que eu estou falando dele? Porque dá para a gente validar e-mail com ele também. Vou mostrar aqui embaixo. Esse pedaço que está comentado aqui. Ó. Então, ó, a nossa classe e-mail válido validator. Está lá o nosso e-mail válido, que é a anotação que a gente criou. Uma maneira de ter feito isso, tirar um comentário. Aumentar o de baixo. Ctrl Shift O. Ele não vai achar. Eu não botei a dependência. Vamos botar ela lá também. Só para poder falar do exemplo. Não é o que a gente vai usar não, tá? Mas só para poder mostrar. Vou botar aqui. Não vou nem arrumar a versão porque eu vou tirar isso aqui já. Eu estou pegando a dependência do Javax Mail, coloquei no meu projeto para eu poder importar algumas classes aqui. O address exception ele não achou, hein? Ah, ele pegou errado. O Shift O, aí Javax Mail, agora vai sumir o erro. Pronto. Vamos lá, vamos entender uma maneira de fazer isso, usando o Java Mail, tá? É a mesma coisa, ó. É válido, ele recebe um valor, que é a string que está anotado com um e-mail válido. Aqui dentro eu tenho que descobrir se esse e-mail ele é válido ou não. De que forma? No exemplo, eu fiz o seguinte, olha, se esse valor que chegou for nulo, ele não é válido. Já descartei de cara se fosse uma string vazia. Nula, no caso. Se não, eu peguei e fiz o seguinte, olha, cria para mim um objeto do tipo internet address, endereço de internet, usando o valor do cara. Por que a gente faz isso? Porque existe um método dentro desse internet address que é o validate. E ele vê se o seu endereço está de acordo com uma especificação que é a especificação antiga de e-mail, de endereços. Essa RFC 822 foi substituída por aquelas que eu coloquei para vocês aqui na prática. Então, ele já faz para a gente a validação. Você cria um objeto e pede para validar. Certo? Se passou dessa linha, é porque deu certo, então é um e-mail válido. Se desse uma exceção, é porque não conseguiu validar esse e-mail que ele recebeu. Então, se der uma exceção, eu capturei aqui e eu retorno que é falso, porque não é válido. Então, se conseguir validar, é um e-mail válido. Se não, não é. É uma maneira de fazer, usando o Java Mail. Porque aí eu não preciso me preocupar com expressão regular, esse tipo de coisa. O pessoal da SAM fez isso aqui. Eles se viraram para implementar esse cara direito. Ou pelo menos o máximo direito possível para poder usar com o Java. Certo? É uma maneira. A outra é o que eu vou deixar mesmo aqui no final. É o que a gente vai deixar na nossa prática. Vamos tirar o Java Mail daqui.
é usando o Apache Commons. Vamos lá, na hora de fazer o import, ó, tem que pegar o do Apache Commons. Cuidado que o e-mail validator tem duas. Se você olhar a documentação, ele manda usar o que está no pacote routines. É nesse aqui que a gente vai pegar. Bom, esse monte de erro aqui. Um comentário dando erro. E qual é a ideia lá? Mesma coisa, ó, no método isValid, o que eu vou fazer aqui dentro? Olha, eu recebo uma string, eu tenho que falar se ela é válida ou não. Já usando o Apache Commons aí, Validator, o que eu tenho que fazer? Eu vou nessa classe email validator e peço para ele um objeto. Eu guardei esse objeto aqui dentro. Eu uso esse validator para perguntar se o e-mail, a string que eu recebi é válida. Esse isValid, mesma coisa, já valida para a gente o e-mail. Eu guardei só para poder mostrar aqui no log se esse e-mail ele é válido ou não. E aí eu retorno esse booleano. Está feito. E aí eu não preciso me preocupar se a minha expressão regular está ok ou não. O pessoal lá da Apache que implementou esse cara que teve que fazer isso. Eu simplesmente uso esse cara aqui dentro. Bom, feito isso, coloquei lá a nossa anotação. Coloquei o validador. Se quiser tirar esse monte de comentário, pode, tá, pessoal? Eu deixei lá na prática porque eu ia explicar aqui. Se quiser deixar só o correto aqui, não tem problema não. Pronto. Bom, fiz isso. A minha anotação de validação está pronta. O que eu vou fazer? Vamos alterar lá o nosso contato para usar essa anotação. Se você olhar o contato, eu usava a anotação do Hibernate Validator. Opa, eu não quero que ele use mais essa. Eu quero que ele veja se o e-mail é válido. Ele está usando agora a nossa anotação e fazendo essa validação com isso aqui. Já rodou, já está funcionando. Vamos voltar lá no sistema. Alguma coisa deu errado. Vamos reiniciar esse trem. Pronto. Vamos lá. Se eu deixar tudo em branco, ó, o formato não é válido, o e-mail é obrigatório. O formato do e-mail não é válido. É interessante mostrar isso aqui. O cara nem preencheu, como é que você fala que o formato não é válido? Eu acho que deveria aparecer só que o e-mail é obrigatório. Como é que eu faço para evitar que ele fale que o formato do e-mail não é válido? Vamos pensar. Eu podia testar. Antes de fazer o endereço, o valor nulo é considerado inválido. Por isso que está mostrando essa mensagem de erro. Ele está chegando nulo aqui, isso retorna falso, ele está retornando que não é válido, aí aparece a mensagem. Eu podia fazer o seguinte, se o valor que eu recebi for nulo, retorna falso. Ou retorna true. Fala que é válido. Professor, mas nulo não é válido, professor. Não é, mas não tem problema porque esse cara não vai deixar passar. Esse cara vai pegar o problema. Então, se a gente voltar aqui agora, ó, só de ter feito esse teste, ó, vou tentar de novo cadastrar um e-mail vazio. Some aquela mensagem. O e-mail é obrigatório, mas ele não está inválido porque o cara nem preencheu ainda. Agora, se ele vier e botar qualquer coisa ali, ó, opa, o formato do e-mail não é válido. Que agora ele validou. Tentou pegar esse e-mail e ver se ele é válido ou não. E esse cara funciona. Você pode até pegar aqueles exemplos, ó. Tem em chinês, o trem acho que funciona. Ou não, vamos testar. Ó, é válido. Embora esteja usando o Unicode com caracteres chineses, vai passar, cara. Pode botar em grego ali, ó. Opa, grego não. Como é que funciona em chinês e não pega o grego? Me explica. Que loucura. Será que o japonês passa?
Isso é bullying, hein? O japonês também não passou, não. O chinês passou, cara. Olha que louco. Mas esses aqui todos funcionam. Eu acredito, acho que eu não testei todos. E se a gente tentar pegar um inválido, por exemplo, um que tenha duas arrobas aqui, não é válido. Qual que estava passando lá, hein? Quando o cara botava o exclamação e o mais 2020. Vamos pegar ele. Vamos ver se ele consegue capturar isso aqui. Ixi, passou também. Ê, Laraia. Então também não é perfeito. Um ou outro vai acabar passando, pessoal. Mas é o que eu vi também o cara comentando. Você não precisa se preocupar com se o cara realmente preencheu o e-mail corretamente ou não. Porque normalmente o que a gente tem que fazer quando o cara põe um e-mail? Você manda um e-mail pro cara, com um link e um código, por exemplo, para o cara clicar e aí esse link ativar a sua aplicação e mostrar que o e-mail é realmente válido. Então, embora ele tenha passado, se você mandar um e-mail para esse cara aqui, provavelmente não vai chegar em lugar nenhum. E aí o cara não vai ativar a conta, não vai conseguir acessar. Então, essa validação nossa aqui não garante que esse e-mail exista também. É só para ver se o formato está pelo menos parecido com o que deveria ser um formato de e-mail válido. Por exemplo, um e-mail válido como esse aqui. Ó. E aí você faria o cadastro, manda um e-mail para esse cara nesse endereço com um link, esse link dispara a tua aplicação com o código. Esse código você vai lá no banco, né? E vê se realmente é o que você gerou para esse e-mail. Se for, o cara está com o e-mail válido. E aí você pode deixar ele acessar o sistema, coisa do tipo. É assim que é feito geralmente, tá? Bom, o que mais eu coloquei aqui? Eu comecei a criar uma outra validação, um outro validador aqui, que é para verificar se o nome de usuário é válido. Esse cara a gente não vai chegar a trabalhar com ele na nossa contato simples. Não tem nome de usuário lá. Mas é interessante a gente falar sobre ele, porque eu fiz uma loucura aqui muito doida. Eu vou criar outra anotação que eu vou chamar de nome usuário válido. Vamos lá em validation. Eu vou criar aqui, ó, nome usuário válido. Com que código? A anotação é sempre parecida, não tem muito segredo. Olha lá. A anotação vai chamar nome usuário válido. Se der errado, vai falar que o nome do usuário é inválido. E ela vai ser validada por essa classe que não existe ainda. Eu chamei ela de nome usuário válido validator. Beleza. Criei a anotação. Vamos criar a classe que faz a validação. Então, volta lá no pacote validator. Cria uma classe. Nome usuário válido validator. E aí vem o código mais maluco possível aqui do Rafael. 14.2. Gigante o código. O que eu quis fazer aqui? Eu viajei na maionese. Ó. Tô falando o seguinte, quando é que o nome de usuário para mim é válido na minha aplicação? Eu pensei, olha, tem que ter pelo menos uma letra, ter pelo menos um dígito, pelo menos um caractere especial, no mínimo 6 caracteres, no máximo 20. Um caractere tem que ser maiúsculo, um tem que ser minúsculo, e não pode ser o nome de usuário, porque eu considero que seja proibido na minha aplicação. Forcei a barra aqui, gente, só para a gente ver que dá para fazer uma loucura desse tipo. E aí, a minha classe vai implementar o constraint dessa anotação que a gente acabou de criar aqui. Ctrl Shift O, salva. Resolveu os problemas das duas aqui. Agora a classe já existe, não vai dar mais erro. E aí aqui dentro o que eu fiz? Eu tenho que implementar aquele método, isValid.
Ele vai receber um nome de usuário, que é uma string, e vai retornar verdadeiro ou falso, se esse cara é válido ou não. E eu tenho que fazer esse monte de teste aqui em cima dessa string. O que eu fiz aqui? Eu compliquei um pouco ainda mais do que devia. Isso aqui tá horrível. Eu criei um vetor de strings para guardar os caracteres especiais. Acho que eu peguei todos do teclado. Não lembro agora se... Devo ter catado todos eles. Então tem um vetor com todos os caracteres especiais. E para mim, nome de usuário proibido, por algum motivo, é root, eu e admin. Eu podia ter colocado o que eu quisesse aqui dentro, mas root, eu e admin não pode. Certo? Só que na hora de usar aqui embaixo, a gente não vai trabalhar com vetor de strings, que nem eu declarei aqui em cima. Eu vou trabalhar com lista, porque lista tem alguns métodos, tipo contains, que facilitam a nossa vida. Só que aí eu converti o vetor na lista, dentro de um bloco estático. Nossa, eu fui longe aqui. Para que eu criei o vetor se depois o que eu vou usar na verdade é a lista? Eu já podia ter criado direto a lista. Acho que se eu viesse aqui, ó, e falasse que você é igual a um ArrayList dessa cacetada de coisa aqui. O que o ArrayList espera receber? Não precisa nem disso aqui, ó. Olha que beleza. Porque eu não preciso declarar um vetor, ó. Pode dar para melhorar, ó. Já cria direto a lista, ó. Pega esse monte de string, transforma numa lista para mim. Então, eu já te dei uma lista para você usar com os caracteres especiais. Dá para fazer a mesma coisa com a lista de nomes proibidos. E vou arrumar isso aqui, depois eu ponho a versão mais nova lá na prática. Pega essas strings e passa para... E aí eu não preciso desse cara também. E aí eu não preciso mais desse bloco maluco estático aqui. Bem melhor, hein? Bom, então ó, eu tenho uma lista de caracteres especiais, eu tenho uma lista de nomes de usuários proibidos. E eu tenho que fazer esse monte de validação aqui. Para não jogar tudo direto aqui dentro, eu quebrei em pedacinhos. Então, por exemplo, eu quero que pelo menos tenha uma letra. Eu criei um método, ó, pelo menos uma letra. Esse método recebe o nome do usuário. O método está aqui, ó. Cadê? Pelo menos uma letra. Está na ordem, né? Pois pelo menos um dígito. Então, o que esse método, pelo menos uma letra, faz? Ele recebe uma string. E eu tenho que verificar que tem pelo menos uma letra aqui dentro. O que eu fiz? Deve ser o pior jeito possível de fazer, mas eu sei que funciona. Quer dizer, eu acho que funciona porque eu não testei ainda. Eu fiz um laço para percorrer todas as letras do nome do usuário, uma por uma. E aí eu fiz um teste. Ó. Existe uma classe, a classe character. Ela tem um método isAlphabetic, se é um caractere alfabético. Tanto maiúsculo ou minúsculo, ele aceita. E aí eu vou na string e pego o caractere que está naquela posição. Sinceramente, eu não sei se tem um jeito mais inteligente de fazer isso. Se tiver, depois alguém souber, me avisa. Eu percorri letra por letra. Se tiver pelo menos uma letra que seja alfabética, retorna verdadeiro. Já tem pelo menos uma letra. Se passou o laço inteiro e não saiu fora, é porque não achou letra. Então eu retorno falso, porque não tem pelo menos uma letra. Fiz isso para pelo menos uma letra. Fiz um método pelo menos um dígito. É a mesma ideia, só que tem um método lá dentro do character que é o isDigit. Você passa para ele um chart e fala se é um dígito ou não. De novo, eu percorri uma por uma as letras do nome do usuário. Se tiver pelo menos um dígito, sai fora falando que tem. E chegar no final sem ter encontrado, opa, não tem pelo menos um dígito. E aí eu fui montando a condição. Ó. Tem que ter uma letra E, tem que ter um dígito E. Pelo menos um caractere especial. Olha lá, ó, pelo menos um caractere especial. Percorre o laço, só que aqui o que eu fiz? Eu fui na lista de caracteres especiais e vi se ela contém... Nossa, isso aqui é ineficiente até a tampa, hein? Aquela letra, aquela posição, aquela letra do nome do usuário.
Letra por letra, ele olha no vetor inteiro. Isso aqui é horrível, hein? Em termos de eficiência. Deve ter um jeito mais inteligente de fazer isso. Mas eu não queria mexer com código ASCII, nada disso. Aí eu estou usando as coisas que já estão prontas para facilitar a nossa vida. Mas essa é a ideia. Se pelo menos um caractere dentro do nome do usuário tiver na lista de caracteres especiais, é porque tem um. Aí retorna verdadeiro. Se acabar o laço é porque não achou, sai fora. Mesma coisa, o tamanho mínimo. Eu falei que tinha que ter pelo menos 6 caracteres. Mas se a string tiver um tamanho maior que 5, é porque tem pelo menos 6. Tamanho máximo, eu falei que tem que ser no máximo 20. Então, se o tamanho for menor que 21, é porque está dentro da minha lista aí no tamanho máximo. Tem que ter pelo menos um caractere maiúsculo. De novo, ó. Lá na classe character tem um método isUppercase. Você passa para ele um char, ele retorna se é maiúsculo ou não. Se for, é porque tem pelo menos um maiúsculo. Se chegar lá no final, é porque não tem. Pelo menos um minúsculo, mesmo esquema. IsLowercase testa se essa letra é minúscula. Se for, é porque tem. Se não, se chegar lá no final, é porque não tem. E não pode ser proibido o nome do usuário. Então eu fui lá na lista de nomes de usuários proibidos e perguntei se tinha esse nome de usuário nessa lista. Transformei em minúsculo para não ter problema de caractere maiúsculo e minúsculo. Se não contiver, é porque não é proibido. E aí eu fui juntando isso aqui e montei, ó. Dei esse jeito maluco aqui. Deve ter um jeito, eu não sei fazer, tá? De você passar essas coisas como se fossem parâmetros para anotação. Essa anotação que eu fiz, nome de usuário válido, do mesmo jeito que lá no contato, ó, eu estou passando uma propriedade mensagem, um atributo mensagem, ó, mínimo, máximo. Deve ter como você passar parâmetros. Ó, mínimo, máximo. Você tem que declarar atributos na interface. Nossa, que loucura, hein? E na hora de implementar, você pode usar esses caras. Como é que usa depois, eu não faço ideia. Já tem um valor padrão, ó. Mas deve ter como você criar esses valores que eu escolhi aqui, ó. Uma letra, um dígito, um caractere especial. De repente, você podia botar para o cara escolher. 1, 2, 3 caracteres. É só botar uma propriedade lá na anotação. Mas eu não parei para fazer isso, não. Eu deixei fixo desse jeito. E eu não cheguei nem a testar. Não deu tempo. Eu acabei agora há pouco. Vamos testar esse cara. Como a gente não tem nome de usuário na classe. Ah, outra coisa. Tá dando um warning aqui que eu não sei se vai dar certo. Ó. Perguntando se a lista de caracteres especiais contém esse char. Ele não gostou não, porque está convertendo de object um char para object. Não sei se vai dar certo, a gente vai descobrir agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar essa anotação, nome usuário válido, no nome do nosso contato aqui, ó. Arroba nome usuário válido. Ctrl Shift O. E aí o nome do cara tem que ser o nome do usuário válido. Vamos ver o que vai acontecer. Quero nem ver. Alguma coisa deu errado. Deixa eu reiniciar de novo. Embora eu acho que não seja porque reiniciou. Deve ter algum erro naquele código maluco que eu fiz lá. Porque eu não botei uma anotação, um login aqui. Ó. Vou começar a descobrir agora o problema. Vamos lá, insere para mim. Deu pau. É. Pode ser o problema do nulo, né? Eu não testei se esse cara era nulo antes de sair fazendo esse monte de teste. Isso pode não ser interessante. Vou fazer o seguinte, se o nome de usuário que eu recebi é diferente de nulo, você faz isso aqui. Se não, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz agora no e-mail ali.
Se o cara mandar nulo, eu vou falar que é válido. Por quê? Eu não quero ter que eu validar se o cara preencheu ou não. Se o cara preencheu ou não, a gente já colocou isso aqui, ó, no not blank. Esse cara vê se o cara preencheu. E esse vê se o que ele preencheu é válido. Pelo menos essa é a minha ideia. Se você não gostar disso, mete falso aqui, ué. Também faz a mesma coisa. Vamos ver se esse era o problema. Só era, ó. Eu estava recebendo nulo e aí testando várias coisas usando nulo. Como é que você pega nulo e faz um sharet? Não vai dar certo nunca, né? Agora passou. Ah, deu erro lá. O nome é obrigatório porque o cara não preencheu. Beleza. Vou botar uma letra só. Vamos ver o que vai rolar. Nome de usuário inválido. Eu podia ter mostrado por quê, né? Eu não falei nada. Isso que não ficou muito legal, né? Só vai falar o nome do usuário inválido. Se vira e descobrir por que está inválido. Deveria ter mudado a interface e mostrado para ele aqui como é que ele deveria preencher. O que tem que colocar esse nome, coisa do tipo. Mas vamos lá, eu falei que tem que ter pelo menos 6 caracteres. 6 caracteres. Não vai passar porque tá tudo letras. Vou botar uma maiúscula. Eu vou botar um dígito. Eu vou botar um caractere especial. O que mais está faltando? Já não lembro mais. Uma letra, um dígito, um caractere especial, já tá, né? Uma letra, um dígito, um caractere especial. No mínimo 6, já tem. Pelo menos uma maiúscula e uma minúscula. Já tem. E não pode ser proibido. Não é proibido. Alguma coisa deu errada aqui. Mais 6 caracteres. Vamos lá, pelo menos uma letra. Deveria encontrar a letra quando chega nesse cara aqui. Ó. Um dígito deveria devolver verdadeiro quando chega nesse cara. Mais. Pelo menos um caractere especial deveria encontrar esse arroba. Pode ser que isso aqui não esteja funcionando. Vou botar um login aqui de alguma forma para a gente ver o que está acontecendo. Copiar do outro aqui. É para essa classe. Vamos ver se aqui não vai dar problema. Por exemplo, recebeu o nome usuário. Vai entrar no laço. Eu vou mostrar o caractere nessa posição. Vamos escrever alguma coisa aqui dentro. O nome de usuário X tem um caractere especial na posição Y. Vamos ver se vai sair isso aqui lá. Vou testar. Bom demais, mostrou é nada. Nome usuário validator. Recebeu o nome de usuário. Saiu isso, hein? É aqui, né? Isso aqui deu certo. Ó. Recebeu o nome de usuário, blá blá blá. Mas não está chegando aqui. Então, isso que eu bolei aqui não funúncia. Contém espera receber um objeto. Isso aqui é uma lista de string. Tem que comparar. Isso aqui é um char.
É. Eu achei que ele fosse fazer a conversão direto e ia fazer funcionar isso para mim. Como é que eu transformo um char numa string? Algum método maluco aqui que faça isso? Nossa, o que ele fez aqui? Ah, velho off. Aqui. Nossa senhora. Falando, não tá eficiente de jeito nenhum isso aqui, pessoal. Tô pegando o valor desse char, transformando uma string para poder comparar, para ver se tem esse cara lá dentro. Isso um por um dos caracteres. Cara, horrível. Vamos ver se melhorou. Passou. Era o problema. Recebeu esse nome de usuário, o usuário tal tem um caractere especial na posição 1. 0, 1. Certinho. Agora passou. Era esse o problema. Se você tirar um caractere aqui, ó, já não tem 6, já deveria dar erro. Ó. Você pode até ter mais de um dígito e tal, mas se você tira a maiúscula também, volta a dar erro. Tá funcionando. Tirar o caractere especial, erro. Deu certo. Tinha mais um validador que eu queria fazer. O interessante aqui é o seguinte, pessoal. Vocês viram que não é difícil fazer. Você cria uma anotação, que é sempre igual, se vocês repararam. Aqui, só muda o nome da classe, o nome da anotação e a mensagem. Sempre, ó, em todos que a gente fez, ó, é a mesma coisa. Tá? E aí você implementa uma classe que tem lá o constraint validator para aquela anotação e faz esse método isValid. E aqui você valida o que você quiser, cara. Como é que você quer validar o valor que está lá naquele atributo? Você monta aqui o código e retorna verdadeiro ou falso. O próprio framework já vai fazer o restante para você. Parte de validação. Tá? Tem uma validação que eu não sei como é que o cara fez, que é essa da senha. Ó. O cara bolou o seguinte, ó. Imagina que, normalmente quando você faz o cadastro, o cara põe 2 campos para você digitar a senha. Então ele põe, digita a senha. E aí repita a senha. Para você ver que não errou na hora de digitar a senha. Eu já vi lugar falando que isso não é legal de usar em termos de usabilidade. Não é interessante. Mas aí já é outro problema. Mas aí como é que você sabe que o cara digitou a mesma senha? Aí o cara fez um validador para isso. Esse password matches, ó, de novo, ó, é uma anotação, vai ser validada por essa classe e os passwords não combinam. Até aqui não vi nada diferente. Falei, não, beleza, tá facinho de fazer. O problema é que aqui, ó, na hora de implementar classe, certo? E implementa lá o constraint desse cara e implementar o isValid, o que ele fez? Esse initializer não precisa, tá? Lá no isValid, ao invés de receber string, ele recebeu um objeto. Ah, mas tudo bem, professor, é um objeto, isso não tem problema. É, mas esse objeto não é uma string, ele usou um user DTO, como se fosse uma classe usuário. Dentro desse usuário, ele pegou a senha do usuário e comparou com a senha, com a segunda senha que o cara digitou. Então, imagina que o controlador recebeu 2 campos de senha, botou isso num objeto user, e como é que esse validador recebeu um user? Essa que é a minha dúvida. Ah, ele botou na classe. Eu não tinha visto, não.